Nosso bate-papo hoje é com o professor Adriano Pires. Bom, conheço o Adriano de longa data, já dividimos aí vários seminários, debates. Para o setor de óleo e gás, Adriano é muito conhecido, não preciso nem apresentar. E para as pessoas que estão pela primeira vez tendo contato com essa atividade, o setor de energia é o domínio do nosso professor. Ele não só transita muito bem na área de óleo e gás, mas também no setor de energia elétrica, de uma maneira geral, porque ele criou um centro de estudos para a área de infraestrutura, né? Exato. E que muito bem sucedido, trabalhos maravilhosos. Adriano esteve lá também no início da Agência Nacional do Petróleo, assessorando lá o Davi Zilberstein. Então ele viu o início da regulação, o início da abertura do mercado de petróleo. E é sobre isso que a gente vai conversar. E tem só uma coisinha que depois a gente vai falar no final. Adriano é o único professor titular de uma universidade federal que pediu demissão. E essa história é tão bacana, tão inusitada, que a gente vai contar aqui no finalzinho. Na época eu rolava de rir. Ele me contando a tentativa dele de sair da universidade, né? Demissionário. Adriano, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Vitor. A gente tem aí 95 na abertura do mercado de petróleo, já tem quase 30 anos, né? Exato. Quase 30 anos de que isso aconteceu. Enfim, a gente estava habituado há um tempo das grandes companhias estatais, né? Grandes companhias nacionais dominando esse mercado. Enfim, o Brasil, apesar de ser importador de petróleo, tinha um monopólio de petróleo. E aí, de repente, isso tudo foi sacudido, demorou muito para entrar novos players e tal. Mas, hoje em dia, a gente tem um setor de petróleo no Brasil cada vez mais diversificado. Como é que você está vendo o setor hoje? Olha, Vitor, eu acho que a abertura do mercado de petróleo no Brasil é uma abertura de sucesso, né? Eu lembro de uma frase do Dr. Roberto Campos, né? Ele falava que o Brasil era o único país importador de um produto, era o único monopólio de um produto importado, né? Então essa coisa acabou, né? Então você teve o primeiro grande sucesso a partir de 98, né? Lembra a Lei 9478? Foi uma lei aí de 97, né? Que deu as bases para a abertura do mercado, evidentemente depois daquela emenda número 9 da Constituição, que o monopólio da Petrobras virou constitucional na nossa Constituição de 88, né? Até 88 era uma lei, não era um monopólio constitucional. E o primeiro grande sucesso foi a abertura no upstream, na área de exploração e produção. Então você fez uma série de leilões no Brasil, né? Com sucesso absoluto, né? Acho que a grande beneficiária foi a Petrobras, né? Na época a pessoa falava, não, se abrir o mercado, a Shell vai comprar a Petrobras, né? Depois que abriu, ficava mais fácil a Petrobras comprar a Shell do que o contrário. E depois você teve um período que não se concretizou ao mesmo tempo a abertura no setor de downstream, né? O downstream brasileiro, o refino sempre foi um monopólio da Petrobras, né? O transporte, importação também. E a única parte que historicamente sempre houve concorrência foi a distribuição de combustível, né? Como também a questão da revenda, né? E sempre teve postos de empresas estrangeiras, da Shell, na época da Esso, das brasileiras da Ipiranga, né? Da própria BR, também distribuidora da Petrobras. E você, então, teve um interregno nesse sucesso de leilões no governo do PT, né? Quando você ficou 7 anos sem ter leilão de petróleo, o que foi muito ruim para o Brasil, porque foi exatamente um período onde o petróleo, o barril estava a $100, né? Então você imagina, não dá nem para calcular quanto a gente perdeu de investimento e quanto a gente perdeu de emprego, né? Eu acho que um dos problemas do Rio, que explica a situação caótica do Rio de Janeiro hoje, foi exatamente você ficar 6, 7 anos sem fazer leilão no Brasil, né? De petróleo. Depois, então, você tem aí vem o... Teve a mudança também do modelo, né? Teve a mudança do modelo, porque em 2008 você anunciou o pré-sal, né? Aí, na época, o governo achou que o modelo da concessão não era suficiente para atender o novo cenário, agora com o pré-sal, e se criou, então, um modelo da partilha, né? Então, você passou a ter no Brasil, no upstream, 3 leilões jurídicos, né? A concessão, a partilha
e a tal da cessão onerosa, né? Que foi um modelo criado para capitalizar a Petrobras, quando se deu aí à Petrobras reservas de petróleo em troca de ações, e agora esse ano a gente vai resolver um pouco isso, o tal do famoso leilão da cessão onerosa, que vai ser agora, provavelmente, em novembro, né? Aí você teve o governo da presidente Dilma também, que foi muito ruim para a área de óleo, gás e energia em geral, que foi um governo muito mais intervencionista que o próprio Lula 1 e o Lula 2, né? Então, nesse governo da Dilma, você criou um buraco enorme no caixa da Petrobras, subsidiando gasolina e diesel, né? Um rombo de 40 bilhões de dólares no caixa da Petrobras. Isso é uma das explicações porque a Petrobras ficou com a maior dívida de petroleira do mundo, de 100 bilhões de dólares, um pouco mais de 100 bilhões de dólares, e também você quebrou o etanol com isso. Aí depois teve a MP 579 da presidente Dilma, também quebrou o setor elétrico, né? Então, assim, a Dilma foi uma presidente também que não perdoou ninguém, né? Ela tratou todo mundo igual, ou seja, quebrou todos. E aí você vê, então, o governo Temer que começa uma nova fase na área de óleo e gás, com a retomada dos leilões, apesar de no governo da Dilma, em 2013, você já ter tido o primeiro leilão da partilha, que foi o Campo de Libra, mas você lembra que só teve um consórcio vencedor, formado pela Petrobras, Shell, Total e as chinesas. E as chinesas, exatamente, sendo que a Petrobras ficou com 40%, que aquela lei da partilha também, que foi aprovada no governo do PT, era uma lei também meio tupiniquim, né? Que para tentar manter a tese que o petróleo é nosso, né? Esse grande slogan que foi criado, que para mim sempre achei que foi o maior slogan criado na economia brasileira até hoje, né? O petróleo é nosso. Você tinha que a Petrobras ter 30% no mínimo dos campos do pré-sal que viesse a ser leiloado, no modelo da partilha. E ser operadora. E ser operadora única. E aí você no final do governo da Dilma, um projeto do senador Serra muda isso. Ele acaba com os 30% e acaba com o monopólio da operação, né, e cria um novo modelo onde a Petrobras passaria a ter preferência nos leilões de pré-sal. E no governo do presidente Temer se fez uma série de leilões que foram um sucesso absoluto, né? E agora, no governo do presidente Bolsonaro, está se dando continuidade, sendo que agora, no final do ano, se fará, né, o maior leilão do mundo de petróleo, né, que é uma área chamada Seção Onerosa, com uma reserva fabulosa de mais de 15 bilhões de barris. É bom as pessoas saberem, a Seção Onerosa já tem a parte que a Petrobras explorou. Isso. Então já se sabe que tem petróleo ali, né? Exatamente, por isso que é um leilão sui generis, que é um leilão de uma grande quantidade de reservas de óleo e uma reserva que já existe. Então o risco, né? Todo mundo sabe que o maior risco na indústria de petróleo é o risco de explorar petróleo, né? É a fase que o banco não financia. Depois que você explorou, descobriu, os bancos voltam o dinheiro. Nesse caso é um leilão que você já vai comprar um campo que você tem certeza que tem óleo, né? E aí o governo brasileiro colocou um bônus de assinatura, né, gigantesco, né? O governo está dizendo que vai querer arrecadar de bônus de assinatura 106 bilhões de reais. Só quer dizer que esses 106 também já estão meio que leiloados, né? Quase 35 bilhões de reais para a Petrobras, porque no acerto da Seção Onerosa, a Petrobras lá atrás, em 2010, quando teve a capitalização, fez um acerto com o governo de quando ela declarasse comercialidade nessa área, ia se fazer uma conta de quem deve a quem, se a Petrobras deve ao Tesouro ou o Tesouro deve à Petrobras. Se chegou à conclusão que o Tesouro deve à Petrobras. Porque a União cedeu o que poderia ser uma possibilidade. Poderia ser uma possibilidade. Então, por isso, assim, olha, nesse momento eu te pago tanto, depois a gente acerta a conta quando você declarar a comercialidade. Então, nessa comercialidade, a Petrobras tem direito a uns 35, 36 bilhões de reais que vão ser retirados desses 106. Depois, o ministro Paulo Guedes, também, para poder fazer o leilão, já prometeu que vai dar 15% para os estados e 15% dos municípios. Aí o que sobrava para o governo federal também é um dinheiro, né? Vai ser uns 50 e poucos bilhões. Então vamos ver se vai ter um sucesso mesmo. Mas é dinheiro que entra logo, né? É dinheiro cash. 30 dias depois do leilão tem que botar o dinheiro. Então, quer dizer, vamos ver a dúvida, vai arrecadar os 106 bilhões, não vai vender todos os campos, o campo mais interessante é o campo de Búzios, a área de Búzios. Que hoje já é o terceiro maior produtor do Brasil. Do Brasil, então, que é o bônus de Búzios é o maior de todos, é um pouco mais de 60 bilhões de reais, mas enfim, eu acho que o setor de upstream, ele voltou então a uma normalidade, né? Porque o governo Temer também mudou a lei de conteúdo local, que é uma lei complicada, que deu uma série de problemas aí que foram até
viraram manchete na Lava Jato. Ele também mudou o sistema tributário, o reteto, né, para chamar mais empresas para o Brasil, e voltou a estabelecer uma coisa importante, que é um calendário de leilão. Né? Eu sempre brinco com o petróleo, quer dizer, país que faz leilão de petróleo tem que ser igual a Fórmula 1, né? Tem que ter calendário. Olha, mês tal em tal país, mês tal, para as empresas se organizarem e separarem o orçamento para entrar naquele leilão. Agora está vivendo um momento diferente também, que estava meio parado praticamente desde a abertura em 97, que é o downstream. Né? O governo resolveu que mudar regras do segmento downstream, porque agora o número 1 é a Petrobras, né? Finalmente ela abriu mão do monopólio do refino, né? E do monopólio do gás natural. Você acha que eles estão vão vender parte das refinarias por uma questão de negócio, uma perspectiva de negócio, ou porque é realmente uma necessidade regulatória, ou seja, impor uma certa concorrência? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que é uma situação de negócio. Não tem sentido uma empresa como a Petrobras ter monopólio do refino no Brasil. Nem ela quer, eu acho que hoje. Pois é, porque o refino tem sempre uma margem pequena. Depois tem que entender o seguinte, se você olhar o portfólio da Petrobras, o grande negócio da Petrobras é o pré-sal. Aí no pré-sal você tem as grandes taxas de retorno. Então faz sentido vender refinaria e botar dinheiro no pré-sal. Né? E não botar dinheiro em refino. Mas aí ela abre mão do mercado brasileiro, porque hoje ela tem o mercado na mão. Mas ela não abre mão, porque ela vai continuar com refinarias, ela não vai vender todas as refinarias. Ela vai vender 50% da capacidade de refino dela, tá certo? Então eu acho que isso aí, do ponto ela vai continuar líder do mercado de qualquer maneira. Sempre. Então, na realidade, quer dizer, isso vai ser bom para a Petrobras, para o acionista da Petrobras é um bom negócio, para nós, consumidores, é um bom negócio. Você começa finalmente a ter uma concorrência no mercado de refino e para a empresa também, e para o acionista, evidentemente, é bom porque ela vai poder tirar dinheiro de um setor onde a taxa é menor e colocar num setor onde a taxa é maior, no segmento onde a taxa é maior, que é o pré-sal. Então, e do ponto de vista, como você falou, regulatório, é bem bacana também, porque não faz sentido um país como o Brasil, que tem uma demanda reprimida de consumo de combustível, que essa demanda está baixa porque o país não cresce desde 2013, tem uma empresa monopolista do refino. Então a gente finalmente, quando privatizar as refinarias da Petrobras, você começa a ter o segmento todo da cadeia de valor do petróleo concorrencial. O upstream, né, a exploração e produção já hoje, para você ter uma ideia, entre 25% e 30% da produção de óleo e da produção de gás já não é mais Petrobras, já são outras empresas, e a tendência, em termos relativos, que somente, né, o refino vendendo, você vai ter concorrência do refino, tá certo? E você já tem concorrência na distribuição. Porque na distribuição, apesar de você ter 3 grandes empresas a nível nacional, quando você olha para a concorrência de distribuição de combustível, você tem que olhar para o aspecto regional. Então, você tem umas 200 distribuidoras no Brasil, em cada região, essas grandes, que são Raízen, Barra Shell, né, no caso, Ipiranga e Petrobras, sofrem concorrência dessas distribuidoras regionais. E na revenda a mesma coisa. Você tem hoje posto bandeirado no Brasil, mas também tem uma porção de posto bandeira branca. Então, com a venda das refinarias, a gente completa o ciclo, né, de abertura total do mercado de petróleo no Brasil. Adriano, qual é o teu palpite? Quem vai se interessar pela refinaria? Os chineses ou a gente vai ter tipo Shell, Exxon? Eu acho assim que o grande problema de vender refinaria no Brasil é um problema regulatório. Vamos lá, do ponto de vista econômico, refinaria no Brasil hoje é um bom negócio. Por que um bom negócio? Porque primeiro a demanda vai crescer, o consumo vai crescer no Brasil, tá? De gasolina, de diesel, de gás de cozinha, tudo vai crescer o consumo. Né? Segundo, como a gente vai ser cada vez mais um grande produtor de óleo, né, faz sentido você ter refinaria no Brasil, porque só a questão de você olhar o spread da exportação de óleo e o spread da importação de derivados, você pode colocar isso na margem de refino e a margem de refino crescer. Então, do ponto de vista econômico, né, e do ponto de vista de cenário de óleo, o Brasil faz todo sentido você ter refinaria, interessados em comprar refinaria no Brasil e ter até interessados em construir novas refinarias. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós, aqui no Brasil, temos um problema recorrente, que é que todo governo, uns mais, outros menos, gostam de intervir no preço dos derivados de petróleo, né? Por razões populistas,
né? Para dizer, olha, tá vendo, não vão aumentar o preço da gasolina, não vão aumentar o preço do diesel. Né? E por razões, às vezes, também políticas eleitoreiras, para ajudar os candidatos do governo de plantão a ganhar as eleições. Então, hoje, a grande barreira que a gente tem, que pode dificultar a venda de refinaria no Brasil, é essa. É o medo, da intervenção. Não basta lembrar no passado, no governo Temer, a greve dos caminhoneiros. Quando os caminhoneiros fizeram greve, o que o governo fez imediatamente? Interviu no preço do diesel. Né? Então isso é que pode. Agora, para a Petrobras, outra vez, é interessante a venda de refinaria, porque na hora que você tiver mais players privados, ela se blinda dessa intervenção governamental. Agora, do ponto de vista de players, Vitor, eu acho assim, eu acho que uma Shell vai se interessar. Eu acho que todas essas empresas hoje que distribuem combustível no Brasil, elas têm até a obrigação de olhar o negócio, para ver se compra ou não compra. Você também tem as figuras dos traders, que podem se interessar em comprar refinaria, e até uma conjunção, a sociedade de empresas petroleiras operando e de fundos também de investimento entrando. Eu acho que tem que ter um certo cuidado do ponto de vista regulatório. Vou colocar as duas principais preocupações que eu tenho. Primeiro, você tem que ter cuidado para não criar monopólio regional. Por que isso? Porque as refinarias brasileiras hoje, elas não se falam entre si, porque não tem duto. O Brasil tem um problema seríssimo de infraestrutura, não só de combustível líquido, como de gás. A gente não tem duto para transportar gás, nem transportar combustível líquido. Basicamente, todo o transporte de gasolina, de diesel no Brasil é caminhão. Então, imagina que você compra a refinaria de Pernambuco, Abreu Lima, e eu compro a Landulfo Alves na Bahia. A gente vai concorrer entre nós? Não vamos concorrer, porque a concorrência não vai se dar, porque você vai ter que levar combustível lá para o Pernambuco ou eu para a Bahia de caminhão. Não tem concorrência, porque não tem duto ligando, né? Nem trem, né? Nem trem. Então, essa é uma das razões principais hoje porque que o combustível é caro no Brasil, além da carga de imposto elevadíssima. Então, quem é que vai concorrer? Quem é que vai concorrer com a refinaria de Pernambuco e da Bahia? É o importador, tá certo? Então, você vai ter que tomar conta da refinaria para que ela não coloque preços abaixo de mercado internacional e quebre o importador e se transforme num monopólio regional. Outro problema que eu acho que a gente tem que prestar atenção é a questão tributária. Hoje as refinarias da Petrobras são substitutas tributárias, então todo o tributo pago fica acumulado na refinaria. Se você não mudar isso, você pode criar um incentivo à sonegação por parte de qualquer empreendedor privado. Então isso também deveria ser mudado. Diz que refina 100, na verdade, refinou 200, né? E vai pagar imposto sobre 200, não sobre 100, não sobre 200. Exatamente. E é nesse sentido que me preocupa hoje, é que está havendo por parte da Agência Nacional do Petróleo o que eu chamo de um certo ativismo regulatório na área de downstream, muito impulsionado pela greve dos caminhoneiros, querendo mudar muita coisa ao mesmo tempo, em nome da concorrência e em nome de baixar preço. E eu acho que eles estão atirando no lugar errado. Acho que você tinha que discutir hoje 3 pontos importantes para que a gente tivesse uma transição segura e uma atração de bons investidores para o downstream no Brasil. Primeiro, questão do refino. Vamos olhar as consequências das privatizações de refinarias. Como é que os contratos entre distribuidora e refino vão acontecer, evitar esses monopólios regionais, evitar preços predatórios se você tiver uma verticalização, ou seja, a distribuidora passar a ser dona da refinaria. E também o governo olhar e tomar conta para que o preço de paridade de importação seja usado pela refinaria para que você não impeça a concorrência do importador. O segundo ponto, que é muito importante que está acontecendo no Brasil, o que explica em grande parte a concorrência desleal, é a questão da sonegação. Tem que ter um combate muito grande à sonegação, que hoje está assim, impedindo a concorrência leal, né, trazendo a concorrência desleal. Porque a gente sabe, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando você vai no posto colocar 1 litro de gasolina, 50% é imposto. Então qualquer cara que não paga imposto tem uma vantagem comercial absurda. Outro ponto é a simetria tributária. Hoje no Brasil você tem assim, o Rio de Janeiro cobra 34% de CMS na gasolina, São Paulo cobra 26%. Tem coisas curiosas, por exemplo, você vai a Resende hoje no Rio de Janeiro, ou vem de São Paulo para cá, quando chega perto de Resende tem placa assim, o último posto em São Paulo.
porque a gasolina em São Paulo é mais barata que no Rio, em função do ICMS. Então essas parece piada, mas é verdade. Outro ponto que a gente tinha que estimular é investimentos nessa infraestrutura logística, né? De trem, de duto, de cabotagem, porque isso reduziria muito o custo do combustível no Brasil. E em vez de estar olhando esses pontos para mim, que são os principais, para a gente ter uma transição bacana do fim da Petrobras, do monopólio do refino, o que a ANP está fazendo? A ANP está jogando em audiências públicas aí debates como enchimento fracionado de botijão, acabar com a marca do botijão, autorizar que TRR, que é um agente que atende localidades distantes, onde a distribuidora não chega com postos, abasteça nas grandes cidades com caminhão ou posto. É a questão da tutela à bandeira. Então a gente está discutindo de trás para frente. Né? No limite, o que eu acho? Se essas coisas que são, na minha opinião, secundárias, forem aprovadas, eu espero que não, que o bom senso prevaleça, na minha opinião, você não vai aumentar a concorrência. Aliás, vai aumentar a concorrência desleal, né, através do aumento de sonegação, tá certo? O preço não vai baixar, porque quando você começa a fazer as coisas muito no varejo, né, tipo assim, enchimento de botijão, o cruzeiro por quilo do botijão vai ficar mais caro que o botijão cheio. O cara que vai levar caminhão abastecendo um posto de gasolina, vai ficar mais caro a gasolina. Então o preço não vai cair, tá certo? E ao mesmo tempo, você está criando insegurança regulatória e jurídica para que as privatizações sejam feitas de forma a maximizar o valor das empresas e a trazer investidor de qualidade. Te dou um exemplo agora. Liquigás está sendo vendida pela Petrobras. Liquigás é uma distribuidora de botijão de gás. Lá atrás, quando a Petrobras começou a vender isso, depois que o CAD impediu a venda para a Ultragás em função de concentração de mercado, você tinha 5, 6 empresas interessadas nesse negócio. Ontem saiu nos jornais que agora você só tem 2, porque o pessoal está com medo dessas mudanças regulatórias e começa a se afastar. Ao se afastar, né, você diminui o número de concorrentes e o preço a ser pago provavelmente, não, com certeza, vai ser menor. Então eu acho que a ANP devia de pensar nisso, porque senão a gente corre o risco, né, de não ter o sucesso no downstream de abertura que a gente teve no upstream. No upstream tem um sucesso enorme com grandes empresas, os leilões, todos os leilões de petróleo no Brasil, os que houveram, foram um sucesso absoluto. A gente é exemplo para o mundo no upstream, né, na área de exploração e produção. E a gente não pode criar uma regulação no Brasil para o downstream sobre o manto que vai querer aumentar a concorrência, baixar preço, e no final do dia a gente cria uma grande bagunça. Né? Então eu acho que a ANP não pode confundir mercado concorrencial com anarquia. Adriano, nessa venda de refinaria que a Petrobras pretende fazer, bom, até agora ela não botou nenhuma venda, né? Só anunciou... Não, ela já botou 4 teasers na praça. 4, ela já está anunciando, já está colocando à venda a refinaria do Rio Grande do Sul, a refinaria do Paraná, a refinaria de Bahia e Pernambuco. Essas 4 já estão aí sendo estudadas. De Pernambuco, a nova ainda nem se completou, né? Não se completou, a famosa Abreu Lima, que tem muita história, né? Histórias de arrepiar o cabelo. Bom, mas aí o seguinte, claro que isso vai demorar um tempo, né? O teaser ainda consulta quem quer e tal, porque hoje a Petrobras não precisa fazer licitação. Não. Ela pode até negociar diretamente com... Não, ela tem que fazer, ela licita sempre, né? Ela anuncia o teaser para licitar. Acho que é um processo de venda de refinaria, tudo correr bem, eu acho que esse ano não vai acontecer. Na minha opinião, acontece ano que vem. Agora, vamos combinar que a Petrobras está cumprindo com o plano de desinvestimento dela. As 2 últimas grandes vendas da Petrobras foram os gasodutos do Norte-Nordeste, a chamada TAG, por um preço assim que surpreendeu o mercado, né? Que foi algo como 9 bilhões de dólares, né? Pago pela empresa francesa Engie, né? E agora essa capitalização, né? Essa transformação da BR Distribuidora em Corporation, né? Onde ela arrecadou também um pouco mais de 9 bilhões de reais. Então o negócio está andando, assim, mas eu acho que refinaria, em função, como a gente falou anteriormente, dessa espada de que pode haver intervenção de preço, dificulta mais a venda, tá certo?
E também, vamos combinar, que dentro da corporação Petrobras, a ala mais xiita, né, assim, no sentido do monopólio, é o pessoal do refino. Né? Eu sempre brinco que o monopólio está no refino, né? Não estava na exploração e produção, não está na distribuição. Então você tem ali o pessoal mais, assim, que mais defende a tal da bandeira do petróleo é nosso. Então você vai ter também um enfrentamento maior. É onde tem mais greve, onde tem mais confusão. Você vai ter um enfrentamento maior com o sindicato na venda de refinaria. Que ele deixa de ser funcionário da Petrobras, né? E você veja bem, e normalmente, né, Edu, numa privatização no primeiro momento, você reduz o número de emprego, né? Então, provavelmente, essas refinarias da Petrobras, elas estão inchadas. Então, quem comprar a refinaria, uma das primeiras coisas que vai acontecer vai ser reduzir o quadro, né? E aí você começa a ter... Mas, por exemplo, tem o Comperj, que é o complexo futuro, quem sabe um dia será um complexo petroquímico ali em Itaboraí. Talvez alguém compre com intenção de concluir o projeto, vai precisar de gente. Olha, eu acho que não, cara. Eu acho assim, eu sou pessimista. Eu acho que aquela refinaria do Comperj não vai acontecer nunca. Nunca? Eu acho que não. Eu acho que aquilo ali é um caso mesmo perdido. Com o grau de investimento que já mesmo tem ali. Com o grau de investimento que tem lá, terraplenagem, tem licenciamento ambiental, tem tancagem. Mas eu acho que não. Eu acho assim, eu sou pessimista. Eu acho que aquela refinaria do Comperj, ela já foi abandonada. Então hoje, para retomar, o investimento vai custar mais caro do que construir uma nova. É mesmo? A minha impressão é essa. Eu acho que o Comperj ali, o futuro... Mesmo considerando isso, licenciamento ambiental? Mesmo considerando isso. Eu acho que o futuro do Comperj, na minha opinião, é um futuro mais ligado à questão de energia elétrica e de gás. Hoje você está construindo no Comperj uma grande obra, que é uma unidade de processamento de gás natural, né? Que é a unidade de processamento de gás natural, para as pessoas entenderem, é como se fosse uma refinaria de gás. O que acontece? Você está hoje concluindo o tal do Rota 3. Né? Rota 3 é um gasoduto que vai escoar gás lá do pré-sal para o Comperj. Né? Hoje no Brasil você tem 3 gasodutos de escoamento de gás lá do mar para o litoral. É o Rota 1, que vai para Caraguatatuba, em São Paulo, é o Rota 2, que vai para Macaé, e agora vai ter o Rota 3, que vai para o Comperj. Então, está se construindo, para tratar esse gás que vem no Rota 3, uma unidade de processamento de gás natural de 20 milhões de metros cúbicos dia. O que vai acontecer? Você chega com o gás ali, por que é uma refinaria igual de petróleo? Para ter uma ideia, a gente hoje processa no Brasil 60 milhões. Isso. Né? Vai aumentar bastante. E dado o volume que a gente espera de gás do pré-sal, a gente imagina, a própria Petrobras, que hoje a gente já está produzindo algo em torno de 100 milhões de metros cúbicos dia de gás, a gente lá para daqui a 6, 7, 8 anos vai produzir 200 milhões. Então, além desse Rota 3, nós vamos precisar ainda do Rota 4, Rota 5, Rota 6, para poder trazer esse gás. Mas vamos falar do Comperj. Então, no Comperj já está em obra da unidade. Então, você vai chegar com o gás lá, e o que isso é importante? Você chega com a gente chama de um gás úmido, né? Ou um gás rico. Então, você vai tirar desse gás o tal do GLP, que serve para o botijão de gás, você vai tirar a gasolina, você vai tirar etano para a indústria petroquímica, você vai tirar os produtos ricos. Aí quando o gás ficar pobre ou seco, esse gás vai ser queimado em termoelétrica, vai ser queimado no fogão da casa das pessoas, vai ser na indústria, no comércio. Nos automóveis. Nos automóveis, no GNV, exatamente. Então, eu acho que ali no Comperj, talvez a vocação do Comperj, a Petrobras, pelo que eu sei, está estudando isso, é fazer essa unidade, que já está sendo construída, e fazer uma térmica a gás. Né? Uma térmica usando gás para gerar energia elétrica. Né? Cada vez mais nós vamos precisar de térmica a gás no Brasil gerando energia elétrica. Por quê? Porque o grande problema do Brasil hoje, do mundo, é a estabilidade na oferta de energia elétrica. Com a entrada muito grande de fontes renováveis, que todo mundo adora, né? Que é sensual, né? Que é o eólico, é o solar, você desestabilizou a oferta de energia elétrica. Porque essas fontes de energia, elas são intermitentes. Né? Tem sol, tem vento. A própria hidrelétrica no Brasil, depois que a ministra Mariana Silva proibiu usina com reservatório, ficou intermitente. Quer dizer, uma usina como o Belo Monte, que está acabando de ser construída, ela só gera quando chove. Então, ela só gera 6 meses ao ano. Então, você tem que fazer o quê? Criar fontes de geração que sejam o seguro dessas intermitentes. Né? E quem é isso? É térmica. Ou é nuclear, ou gás, ou óleo, ou carvão. O mais limpo é o gás.
dos fósseis e a gente vai ter muito gás no Brasil. Então você vai ter nos próximos anos uma produção muito grande de usinas a gás. Já estão sendo feitas. Já estão sendo feitas, mas vai aumentar mais. O Porto do Açu, isso, Macaé também está sendo feito. E o Comperj acho que vai talvez também ter uma usina térmica lá, né? E você tem hoje, por quê? Você tem uma oferta de gás muito grande no Brasil, né? Que vai ter daqui a 6, 7 anos, que é o gás do pré-sal. E aí você falou, tem a parte úmida do gás. Me disseram que uma parte vai ali para Duque de Caxias, porque Duque de Caxias demanda esse gás e não tem. Isso. Já tem um complexo petroquímico ali, e ele pode crescer mais ainda. Mas não pode também ter um polo petroquímico em Itaboraí? Eu acho que não sei se Itaboraí, mas eu acho que com o aumento da produção de gás, eu acho que a petroquímica brasileira pode voltar a ressurgir, né? Porque a rota tecnológica petroquímica antigamente era a nafta, né? Que é um derivado de petróleo. Aí depois a nafta perdeu em termos de eficiência para o gás natural. Então hoje, por exemplo, a indústria americana de petroquímica ela se reergueu o gás natural, porque o gás natural lá nos Estados Unidos teve uma revolução gigantesca que é o tal do shale gas, né? O shale gas nos Estados Unidos fez com que o país voltasse a ser o maior produtor e o maior exportador de gás do mundo, né? Mas o shale gas tem essa parte úmida grande? Também tem, e ele é muito barato, né, Vidor? Por quê? Porque a diferença do gás brasileiro é o seguinte, primeiro que o shale gas é em terra, né? Então toda a produção em terra é mais barata. Segundo, a gente tem uma característica no gás brasileiro, ele é um gás associado a petróleo. A maior parte do gás brasileiro, mais de 90%, é associado ao petróleo. Então, ele não tem tanta garantia de oferta, porque, por exemplo, se você tiver um problema na plataforma, você tem que parar a produção de gás para consertar a plataforma. Então, esse é um problema que a gente tem no gás, né? Agora está se descobrindo mais gás, está se falando de uma grande descoberta lá em Alagoas, Sergipe, né? Que seria uma descoberta de gás não associada a petróleo. Por exemplo, a Bolívia, que manda muito gás para a gente, ela não associada. A Bolívia produz gás, não produz óleo. Né? Então tem essas diferenças e o Brasil tem muito gás associado. Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê é o seguinte, o mundo inteiro hoje, o gás é a energia da transição para uma matriz 100% limpa, porque dos fósseis é o mais limpo. E está tendo uma grande oferta de gás no mundo. É o shale americano, é a África também, porque você inventou uma tecnologia que antigamente para você levar gás até o consumidor só podia ser com duto, com gasoduto. Agora não, agora você pega, você liquefaz o gás, torna o gás líquido, comprime 600 vezes, bota num navio criogênico, leva para o mercado consumidor, chega no mercado consumidor, você regasifica esse gás e consome esse gás. Então, com a oferta do mundo crescendo muito e a oferta do gás no mercado brasileiro crescendo, todo mundo está de acordo que nós vamos ter muito gás e se tiver muito gás o preço tende a cair. O meu medo hoje do Brasil, né, porque a gente no Brasil, normalmente os governos eles são muito assodados, né, eles querem fazer tudo durante o seu mandato. Né, a infraestrutura exige um pouquinho mais de calma. Né? Então, mas se você não corta ali, né, não bota a tesourinha para cortar a fita, não tem graça. Mas o que vai acontecer, o meu medo no setor de gás no Brasil? É o seguinte, como a gente tem pouca infraestrutura de escoamento da produção, como eu te falei, tem 3 dutos, precisa de mais 3, como a gente tem poucas unidades de processamento de gás, como a gente tem pouca dutos de transporte e distribuição, você tem uma ideia, a rede americana de transporte e distribuição de gás é 100 vezes a brasileira. É 100 vezes a brasileira. O que pode acontecer? Daqui a 6, 7 anos, chega muito gás do pré-sal e a gente não tem mercado consumidor porque não tem infraestrutura. Aí o gás, em vez de baixar de preço, vai subir de preço. Entendeu? Então eu acho que a gente deveria aproveitar esses 6, 7 anos que antecedem a chegada do gás em volumes grandes para construir infraestrutura de gás no Brasil para que a gente tenha mercado quando esse gás chegue. Porque se não tiver mercado, o que vai acontecer? Esse gás vai ter que ser exportado, o que a gente não deseja no Brasil. Porque o mercado brasileiro, ele é um mercado fabuloso, não é só térmica, não é só residência. Vamos falar de residência. Só 4% da população brasileira tem gás encanado. 4%. Que está concentrado em Rio e São Paulo. O setor de transporte no Brasil, só agora tem Petrópolis, tem Niterói. O que está indo, né? Só 0,2% do setor de transporte tem gás. É o GNV que você vê nos táxis do Rio, principalmente. Mas hoje no mundo, os caminhões grandes
passar a consumir, Vidor, gás natural liquefeito, não comprimido. Por quê? Você bota gás comprimido no caminhão, naqueles cilindros, acaba que o tanque do caminhão fica maior do que o caminhão. E a autonomia é muito pequena. Então, hoje nos Estados Unidos, tem 300 mil caminhões rodando a gás natural liquefeito, na China 500 mil, tá certo? Eles têm uma autonomia de 1.700 quilômetros. Hoje, locomotivas nos Estados Unidos estão trocando diesel por gás natural liquefeito. Os navios hoje, a maior parte deles trocando também o bunker por gás natural liquefeito. Na Califórnia, para te dar um exemplo, só pode parar na Califórnia, no porto da Califórnia, navio movido a GNL. Então o gás natural é assim, a bola da vez. E a gente tem que se preparar para isso, entendeu? Porque senão a gente vai ficar para trás, né? E não vai poder pegar essa onda. Antes era o patinho feio, né? Sempre foi. É tão patinho feio, vamos lá. Você olha, pega hoje o ativo da Petrobras, o portfólio da Petrobras, mais ou menos 85% é óleo e 15% é gás. Pega o ativo da Shell hoje, quase 60% é gás e só 40% é óleo. Então todas as empresas majors de energia, de petróleo, a Exxon, a Shell, a Chevron, a Total, estão cada vez mais migrando para o gás. E a gente no Brasil ainda não está. Eu vi outro dia, eu acho que até a Eneva, que foi uma empresa originária lá do Ike Batista. Isso. O Ike até que fez umas coisas bacanas, né? Pelo menos ele deu pontapé para vários projetos. Eles compraram da Petrobras ali perto de Manaus, 200 quilômetros de Manaus. Isso, Azulão. Azulão. Eles vão liquefazer o gás, botar em caminhão e levar para Roraima. Isso E lá vai fazer, e lá botar na térmica. Lá regasifica e bota na térmica. Hoje tem projetos, por exemplo... Não tem mais um gasoduto andando no meio da floresta. Isso, e hoje tem projetos, por exemplo, sabe que um grande problema hoje no norte brasileiro, hoje não, sempre foi, são chamados sistemas isolados, onde o cara gera energia com diesel, que é poluente pra caramba e é caro. O que está acontecendo hoje? Tem projetos hoje, por exemplo, de você fazer um terminal em Barcarena, no Pará, montar uma térmica em Barcarena e o gás que sobrar, você bota em barcaça, em container líquido e vai parando nesses sistemas isolados, deixando o container para ele substituir o diesel. Né? Porque hoje o que acontece? Quando o gás é importado, o GNL, qual é o projeto típico? Por exemplo, agora no final do ano em Sergipe vai inaugurar um. Você colocar um navio parado que ele regasifica o gás. Então, por exemplo, esse navio de Sergipe tem capacidade de regasificar 21 milhões de metros cúbicos dia, quase uma Bolívia, a Bolívia exporta 30. A Petrobras também tem um terminal aqui no Rio, tem um terminal na Bahia e um terminal em Ceará de regasificação. Aí chega um navio de GNL, encosta nesse navio, descarrega o líquido ali, esse navio regasifica, bota num cano e leva para o consumidor. Então é isso que quer se fazer em várias capitais brasileiras, para você poder levar o gás enquanto você não tem gás local, né? O gás brasileiro, da costa brasileira. Então é um fenômeno, quer dizer, esse negócio... Isso viabiliza, por exemplo, a produção de gás lá no meio da bacia do Solimões, né? Tudo, viabiliza tudo. Você hoje, o que eu estou te falando, você imagina, quem poderia supor, né, cara, de você pegar uma balsa, encher de container, e dentro do container tem um líquido, né, que não é gás, é líquido de gás, e você levar até o sistema isolado substituir o diesel. Que hoje você teria que fazer gasoduto ali no meio da floresta. Não faz, né, Vitor? Aquele Quari Manaus foi Não, é impossível hoje. Quase impossível fazer de hoje nem se fala, né? Não vai dar para fazer. E outra coisa, esse líquido também, além de você poder usar para gerar energia elétrica, você vai poder usar para botar em caminhão. Né? Já está chegando aí no Brasil a Scania, produtores chineses de caminhão vão começar a trazer caminhões a GNL para o Brasil. Caminhões movidos a GNL. Né? Isso é um fenômeno mundial, não estou te falando, isso não é um sonho, é uma realidade hoje na Índia, na Europa. Na Europa, por exemplo, eles fizeram uma coisa interessante que eles chamam de corredores azuis. São estradas, para ter uma estrada que vai de Lisboa até a Alemanha, só pode andar caminhão GNL. Hoje você tem postos de gasolina, postos revendedores nos Estados Unidos, como é uma Shell aqui, por exemplo, que em vez de vender gasolina, diesel, etanol, o cara só vende gás.
Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque a gente está atrasado nesse processo. E tem ao mesmo tempo o carro elétrico, né? É uma revolução. É uma revolução. Eu brinco assim, que a energia daqui a pouco é igual um supermercado, né? Aí você vai na prateleira, você vai assim, imagina assim um cenário, você vai parar o seu carro num posto na rua, aí você vai ter uma tomada se for elétrico, você vai ter uma bomba de gás, você vai ter uma bomba de gasolina, você vai ter uma bomba de etanol, você vai ter uma bomba de biodiesel, uma bomba de diesel, aí você vai escolher o que é melhor, o que é mais competitivo, o que é mais barato em função não só do combustível, como da qualidade do motor e do preço do carro, né? Uma junção de coisas. Eu, particularmente, não acredito muito no carro elétrico no Brasil, porque o carro elétrico é muito caro e a renda per capita brasileira é muito baixa. E a gente tem um negócio de metanol, né? Que eu acho que a gente deveria assim, prestigiar mais, né? Porque também está tendo revoluções tecnológicas muito importantes. O etanol 2G hoje já se faz de uma maneira muito maior, com eficiência infinitamente superior a uma tecnologia de ponta. Mas enfim, mas de qualquer maneira, o que eu digo é o seguinte, vamos lá, a energia, na Revolução Industrial Inglesa, né, a alavanca foi o carvão, né? Sem carvão não tinha Revolução Industrial Inglesa. O crescimento da economia no século XX só foi espetacular porque tinha petróleo abundante e barato. Tanto que a maior indústria do século XX foi a indústria do automóvel. Agora, no século XXI ou XXII, eu acho que você não vai ter mais monopólio de nenhuma fonte de energia. Você vai ter matrizes diversificadas, matrizes energéticas regionalizadas, onde talvez cada país aproveite a sua vantagem comparativa. Mas nós não vamos ter mais, assim, não, é tudo óleo, é tudo carvão, você vai ter um pouco ainda de óleo, vai ficar sumindo cada vez mais, você vai ter o gás natural nessa transição, você vai ter o vento, vai ter o sol, vai ter a biomassa, vai ter biogás, você vai ter uma série de energias que elas vão ser usadas na medida que elas apresentem vantagens comparativas sobre as outras. Pô, estou aqui extraindo dele o máximo, né? Vocês estão vendo, até já não temos nem mais a luz solar. Aliás, hoje em dia não, temos o Cristo Redentor ali, que felizmente não está escondido atrás das nuvens. Só para fechar aqui, antes de você contar a sua história da sua demissão, seu pedido de demissão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, setor elétrico, como é que está? Porque a Dilma deu uma desarrumada grande e se conseguiu ali, aos trancos e barrancos, rearrumar. A gente está direitinho? Como é que está? Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. O setor elétrico também está passando o mundo por uma grande revolução tecnológica, né? E o Brasil não vai ficar imune a isso, né? Então, hoje a grande novidade no mundo, que ainda está um pouco atrasado no Brasil, é a tal da geração distribuída, né? É você ser produtor e consumidor ao mesmo tempo, né? É aquela coisa de você botar um painel solar aqui na sua casa, você vai gerar energia para você, né? E o que sobrar você vai vender para a rede. Então, isso é uma coisa que está proliferando no Brasil e precisa ser melhor regulamentada, para você também não matar empresas distribuidoras de energia elétrica. Essas coisas precisam de arrumação. Senão ela também não vai comprar seu excedente. Você também não vai cobrar seu excedente. E quando você precisar, não vai ter. Isso. Então, acho que o Brasil hoje está se mudando muito. Olha só, antigamente, 90% da matriz elétrica brasileira era gerada com água, das hidrelétricas. Agora está na faixa de 65%. Então, você tem que fazer já uma regulação, olhando que a importância de uma eólica, a importância de uma solar daqui para frente, do gás natural, das térmicas. Então, a gente está precisando de mudar muita coisa. O setor elétrico também está velho. Ele está precisando de um banho de loja, o setor elétrico brasileiro. Hoje está tramitando no Congresso Nacional um projeto no Senado, um projeto na Câmara, tentando introduzir as modificações necessárias para que a gente também modernize esse setor, né? E uma das grandes... Apesar que eu ouço dizer aí que a melhor agência reguladora que a gente tem é a ANEEL. Com certeza. Eu acho que a ANEEL hoje é a melhor agência de energia que a gente tem no Brasil. Mas é melhor mesmo, muitos furos à frente das demais. Mas ela está fazendo um belo trabalho. Se você olhar o trabalho que a ANEEL fez aí nos últimos tempos, é um trabalho que a gente tem que elogiar muito. Mas o setor elétrico, né, Vitor, ele é muito mais complexo que o setor de óleo e gás, até em termos de legislação, né? Então, o grande desafio hoje da ANEEL, e ela está trabalhando nessa direção, é tentar agradar o consumidor. A conta está muito alta. Né? Por que a conta de energia é muito alta?
Por quê? Primeiro que o imposto é muito alto, é igual ao petróleo, né? 50% da tua conta aqui na sua casa de energia elétrica é imposto. Segundo, tem muito subsídio, né? Então hoje a gente subsidia aí a energia eólica, a energia solar. É importante? É, mas tem que ter cuidado o seguinte, a energia eólica, por exemplo, eu acho que ela hoje já está gerando aí uma Itaipu no Brasil. Na minha opinião, não precisava de tanto subsídio mais. Deveria acabar o subsídio da eólica, porque se ela é competente, já deu subsídio de uma coisa, né? Que tem que ter começo e fim. Mas no Brasil o subsídio só tem começo, nunca tem fim. Né? Todo mundo quer ter um subsídio para chamar de seu, né, no Brasil, né? E um monopólio também. Então eu acho que a energia elétrica tem um trabalho a ser desenvolvido, muito grande pela frente, né? Por quê? Por causa das mudanças de paradigma tecnológico, mas realmente a gente tem que elogiar aí o trabalho que tem sido desenvolvido pela ANEEL. Adriano, antes de acabar aqui, me conta aí, você era professor da COP, Isso. foi professor da COP, que é Centro de Excelência da Engenharia Brasileira, que a gente tem orgulho da COP, prestou grandes serviços já Com certeza. ao país. Era professor lá na Ilha do Fundão. Isso. Eu era professor da COP e não existe ainda, né? A COP são vários programas, né? Engenharia civil, engenharia nuclear, engenharia química. E eu era professor de um programa interdisciplinar que se chama Planejamento Energético, né? Onde foi um programa interessante que se juntou pessoas de diversas origens, economistas, físicos, matemáticos, para tentar estudar essa questão da energia, né? Porque a energia, ela é um assunto interdisciplinar, né? Ela pode ser tratada de vários pontos de vista, né? E eu fui para lá, fiz concurso público, entrei na FRJ, e aí, num determinado momento, eu comecei a ver que meu espaço dentro da FRJ estava diminuindo por uma questão até, vamos dizer assim, ideológica. Que você me conhece há muitos anos. Você eu sempre brigando por abertura, de privatização, fim de monopólio. Fim de monopólio à Petrobras, privatização. O primeiro artigo que eu escrevi para o fim do monopólio à Petrobras foi em 89. Né? E eu comecei então a ter problemas dentro da universidade, porque a universidade sempre foi um lugar muito politizado. E depois da abertura democrática, virou meio que assim um gueto da esquerda, e muita esquerda, às vezes radical, dependendo do momento da universidade. Então, quando eu vi meu espaço diminuindo, não conseguindo dar as aulas que eu queria, não tendo os alunos que eu queria, eu resolvi assim, poxa, eu estou aqui agora no lugar errado, eu tenho que ir embora daqui, até porque eu comecei a achar que eu estava lesando o governo, né, ganhando um dinheiro que eu não merecia, né? Eu estava dando menos aulas do que eu gostaria de dar. Aí um belo dia eu cheguei à conclusão, pensando, não, vou pedir demissão da FRJ. Aí eu fui no reitor da FRJ na época, falei assim, olha, eu quero pedir demissão. Mas não pode, não pede demissão, você tem 23 anos de universidade, pô, ficar mais um pouco. Eu falei, cara, não dá para mim. Mas de 7 anos você se aposenta. Não dá para mim, não dá para mim. Aí começa a coisa curiosa. Não, tá bom, então. Aí eu fui no departamento pessoal da FRJ, e cheguei lá para a moça lá do departamento e falei assim, olha, eu estou aqui querendo pedir demissão, então você... professor, você tem certeza? Eu falei, por quê? O senhor está me arranjando um problema. Porque o problema que eu estou te arranjando é que não existe formulário para demissão. Nós vamos ter que inventar um formulário. Desde que eu estou aqui, o senhor é o primeiro a pedir demissão de professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aquilo foi um negócio tão trabalhoso para ela, Vitor, que no final do dia demorou quase um ano para sair a minha demissão no Diário Oficial. Né? Porque realmente não tinha procedimento. O burocrata do departamento pessoal da universidade, e realmente eu queria um problemaço para ele, né? Levando uma situação... Teve que consultar a AGU, né? Como é que faz para um professor que pediu demissão? Um louco, a gente manda ele... Interna ele, né? Exame de sanidade mesmo. Mas o fato que foi... O bacana foi que a moça lá, a chefe da pessoal, ela olhou para mim assim, assustada, ela falou assim, cara, o senhor pode repetir o que o senhor está falando? Eu falei, não, eu quero de demissão, quero saber qual o procedimento. Eu falei, não tem procedimento, professor, não existe formulário. Essa história é maravilhosa, realmente. É uma pena, você faz falta lá na universidade. Mas tem gente muito capaz de ficar A universidade pública sempre a gente tem que ter os melhores, né? Quer dizer, a ideia da universidade pública, na minha opinião, devia ser isso, ter os melhores para formar os melhores. Isso. O país gasta dinheiro lá exatamente para isso, não para ficar fazendo política. Adriano, olha, foi sensacional essa parte. A gente misturou o setor elétrico, gás, óleo e muita coisa acontecendo. Esse é um setor fascinante, não é à toa que você foi para ele. Muito obrigado aí, acho que vocês adoraram. Até o próximo domingo.